Leitura do capítulo 10 do livro de História da Igreja, a luta pela sobrevivência da antiga Igreja Católica Imperial de 100 a 313, a Igreja Serra Fileiras. Foi no período entre 100 e 313 que a Igreja se viu forçada a pensar na melhor maneira de enfrentar a perseguição externa do Estado Romano e o problema interno do ensino herético e das consequentes divisões. Ela procurou Serra Fileiras através de 3 procedimentos: o desenvolvimento do cânon do Novo Testamento, que resultou num livro que seria autoridade de fé e prática, a criação de um credo, que forneceu uma declaração de fé também abalizada, e a obediência aos bispos monárquicos, entre os quais o de Roma assumiu um lugar de liderança. O bispo era uma espécie de garantia da unidade na constituição da igreja. Polemistas também se engajaram na controvérsia com os hereges. Por volta de 170, a igreja chamava-se a Católica ou Universal, um termo usado pela primeira vez por Inácio em sua epístola a Esmirna, capítulo 8. O bispo monárquico, com necessidades práticas e teóricas, levaram à exaltação da posição do bispo em cada igreja, até que as pessoas passaram a vê-lo e reconhecê-lo como supervisor aos outros presbíteros aos quais seu ofício tinha sido relacionado na época do Novo Testamento. A necessidade prática de contar com uma liderança para enfrentar os problemas da perseguição e da heresia acabou por ditar o aumento do poder do bispo. O desenvolvimento da doutrina da sucessão apostólica e a crescente exaltação da ceia do Senhor foram fatores fundamentais nesse aumento de poder. Não foi necessário mais que um pequeno passo para o reconhecimento de que os bispos monárquicos de algumas igrejas eram mais importantes que outros. A elevação do bispo monárquico em meados do segundo século originou o reconhecimento da honra especial devida ao bispo monárquico da igreja em Roma. Muitas outras circunstâncias aumentaram ainda mais o prestígio do bispo de Roma. O argumento inicial e mais importante apresentado desde cedo na história da igreja foi o de que Cristo deu a Pedro, presumivelmente, o primeiro bispo de Roma, uma posição de primazia entre os apóstolos em função da suposta designação de Pedro com a rocha sobre a qual edificaria sua igreja. Mateus 16:18. Segundo Mateus 16:19, Cristo deu também a Pedro as chaves do reino dos céus e depois o comissionou especialmente para apacentar seu rebanho. João 21:15-19. Deve-se ter em mente que, na narrativa de Mateus, Cristo usa 2 palavras para rocha, e não está claro de forma alguma se a rocha sobre a qual diz que edificaria a sua igreja era Pedro. A pedra. Cristo chamou Pedro de Petros ou pedra, mas ele estava falando da rocha sobre a qual edificaria a sua igreja como Petra, uma rocha em seu estado e lugar natural, intocada sem jamais ser sofrido qualquer processo de mineração. A palavra pedra aplicada a Pedro é de gênero masculino, mas a palavra rocha, sobre a qual Cristo disse que edificaria a sua igreja, é feminina. Há boa razão para se crer que a interpretação correta é que, ao usar a palavra rocha, Cristo estava se referindo à confissão petrina de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deve-se lembrar ainda que Cristo disse que Pedro o abandonaria na crise do jardim, que Satanás o derrotaria, Lucas 22:31-32. O que Cristo teve de exortá-lo e cuidar do seu rebanho após a ressurreição e perdoá-lo por tê-lo traído. Acrescenta-se ademais que os poderes semelhantes aos mencionados em conexão com Pedro em Mateus 16:19 foram também conferidos aos outros apóstolos, João 20:19-23. O próprio Pedro, em sua primeira carta, deixou cristalinamente claro que não ele, mas Cristo era o fundamento da igreja. Paulo não concebia Pedro como tendo posição de superioridade, tanto que não hesitou em repreendê-lo quando Pedro contemporizou e cooperou com os judaizantes na Galácia. Apesar desses fatos, a igreja romana insiste desde tempos antigos em que Cristo deu a Pedro um lugar especial de primeiro bispo
de Roma e de líder dos apóstolos. Cipriano e Jerônimo contribuíram muito para a sedimentação dessa ideia ao afirmar a superioridade de ser romana sobre as outras sedes eclesiásticas de autoridade. Maior privilégio adquiria o bispo romano por Roma está ligada a muitas tradições apostólicas. Pedro e Paulo sofreram em Roma o martírio por causa de sua fé. Como os dois eram líderes destacados da igreja primitiva, não é de admirar que a igreja e o bispo de Roma tivessem um privilégio maior. A igreja de Roma foi o centro da primeira perseguição pelo Estado romano, movida por Nero em 64. A mais longa e talvez mais importante das epístolas de Paulo foi dirigida a essa igreja. Por volta do ano 100, ela era uma das maiores e mais ricas igrejas cristãs. O prestígio histórico de Roma como capital do Império levou a uma natural exaltação da posição da igreja da capital. Ela também tinha excelente reputação por sua firme ortodoxia na luta contra a heresia e as divisões. Afinal, Clemente, um de seus primeiros líderes, não havia escrito à igreja de Corinto para exortá-la a uma unidade centralizada na pessoa do bispo? Muitos pais da igreja ocidental, como Clemente, Inácio, Irineu e Cipriano, destacaram a importância da posição do bispo de Roma. Embora todos os bispos fossem iguais e embora todos estivessem na linha da sucessão apostólica dos bispos desde o próprio Cristo, acreditava-se que Roma merecia honra especial porque seu bispo estava na linha sucessória de Pedro. Recorde-se que alguns dos 5 bispos mais importantes da igreja perderam seu centro de autoridade por várias razões. A partir de 135, com a destruição de Jerusalém pelos romanos, o bispo de Jerusalém deixou de ser contado como um rival do bispo de Roma. O bispo de Éfeso perdeu prestígio quando a Ásia foi sacudida pela cisma montanista no segundo século. Alexandria e Antioquia enfrentaram guerras destruidoras, invasões e controvérsia teológica. Ao final do período, 3 coisas estavam claras a respeito da antiga Igreja Católica. Foi aceita a doutrina da sucessão apostólica, que relacionava todos os bispos com Cristo numa linha ininterrupta através dos apóstolos. Em cada igreja, um bispo se elevava acima dos presbíteros como bispo monárquico. O bispo romano passou a ser reconhecido como o primeiro entre os seus pares, devido à importância do peso da tradição relacionada ao seu trono. Essa primazia se transformaria mais tarde na supremacia do bispo romano como papa da igreja. A sucessão apostólica dentro da hierarquia, como garantia contra o cisma e para promover a unidade, foi desenvolvida por Clemente, Inácio e Irineu. A hierarquia, conforme Inácio e Irineu, seria a melhor defesa contra a heresia e promoveria a verdadeira doutrina. 2. O desenvolvimento da regra de fé. O papel do bispo como uma garantia da unidade da igreja foi reforçado pelo desenvolvimento de um credo. Um credo é uma declaração de fé para um público, contém artigos indispensáveis à manutenção e ao bem-estar teológico da igreja. Os credos têm sido usados para testar a ortodoxia, identificar os crentes entre si e servir como um resumo claro das doutrinas essenciais da fé. Eles pressupõem a existência de uma fé viva, da qual são a expressão intelectual. Os credos denominacionais surgiram durante o período da Reforma. Os credos conciliares ou universais, elaborados por representantes de toda a igreja, surgiram no período da controvérsia teológica entre 303 e 451. O primeiro tipo de credo foi o credo batismal, de que o credo dos apóstolos pode servir como exemplo. Deve-se ter sempre em mente que os credos são expressões relativas e limitadas da regra divina e absoluta de fé e prática contida na Bíblia. Textos bíblicos que apresentam traços de um credo são encontrados em Romanos 10, 9, 10, 1 Coríntios 15, 4 e 1 Timóteo 3, 16. Irineu e Tertuliano desenvolveram regras de fé para serem usadas para distinguir o verdadeiro cristianismo do gnosticismo. Elas eram sumários das principais doutrinas bíblicas.
O Credo dos Apóstolos é o mais antigo sumário das doutrinas essenciais das Escrituras que possuímos. Ele não foi escrito pelos apóstolos, mas certamente incorporou as doutrinas que eles ensinaram e já era usado em Roma antes de 340. Desde os tempos mais antigos, esse credo foi usado como fórmula batismal. A fórmula mais antiga, semelhante à usada por Rufino, por volta do ano 400, apareceu em Roma por volta de 340. Esse credo claramente trinitariano dá atenção à pessoa e à obra de cada uma das três pessoas da Trindade. Destaca a natureza universal da Igreja e, depois de fundamentar em Cristo a salvação, apresenta uma escatologia explícita centralizada na ressurreição dos crentes e em seu alvo de obter a vida eterna. Muitas igrejas até hoje consideram o Credo dos Apóstolos uma preciosa síntese dos pontos principais da fé cristã. 3. O Cânon do Novo Testamento. O Cânon, lista dos volumes pertencentes a um livro autorizado, surgiu como um reforço à garantia da unidade centralizada no bispo e a fé expressa no credo. As pessoas supõem equivocadamente que o cânon foi estabelecido pelos concílios eclesiásticos. Não foi assim, pois os vários concílios que se pronunciam sobre o problema do cânon do Novo Testamento apenas se tornavam públicos porque, como ainda se verá, tinham já sido aceitos amplamente pela consciência da Igreja. O desenvolvimento do cânon foi um processo demorado, basicamente encerrado em 175, exceto por uns poucos livros cuja autoria era ainda discutida. Algumas razões de ordem prática tornaram necessário que a Igreja desenvolvesse a relação de livros que deveriam compor o Novo Testamento. Hereges como Marcião estavam formando seu próprio cânon das Escrituras e levando o povo ao erro. Os cristãos perseguidos não estavam dispostos a arriscar sua vida por um livro se não estivessem certos de que ele integrava o cânon das Escrituras. Como os apóstolos estavam saindo de cena, havia necessidade de alguns registros que seriam recolhidos como autorizados e dignos de adoração. O maior teste do direito de um livro estar no cânon era se ele tinha os sinais da apostolicidade. Ele havia sido escrito por um apóstolo ou alguém ligado intimamente aos apóstolos, como Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, que contou com a ajuda do apóstolo Pedro. A eficácia do livro na eficiência quando lido publicamente, a sua concordância com a regra de fé serviam de testes também. Na análise final, o que contava para a decisão sobre o que os livros deviam ser considerados canônicos e dignos de serem incluídos no Novo Testamento era a verificação histórica de autoria ou influência apostólica ou a consciência universal da Igreja dirigida pelo Espírito Santo. Evidentemente, as epístolas de Paulo foram primeiro reunidas pelos líderes da Igreja de Éfeso. Essa coleção foi seguida pela coletânea dos Evangelhos, já no começo do segundo século. O cânon muratoriano, descoberto por Ludovico A. Muratori, 1672-1750, na Biblioteca Ambrosiana de Milão, foi datado de 180. Nele consideraram-se canônicos 22 livros do Novo Testamento. Por volta de 324, Eusébio considerava que pelo menos 20 livros do Novo Testamento eram aceitos no mesmo nível que os do Antigo Testamento. Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas, Hebreus e Apocalipse estavam entre os livros cujo lugar no cânon era ainda discutido. A demora da inclusão destes livros deveu-se, sobretudo, à incerteza de sua autoria. Atanásio, porém, em sua carta de Páscoa às igrejas, sob sua jurisdição como bispo de Alexandria, escrita em 367, relacionou os membros 27 livros do Novo Testamento atual. Concílios posteriores, como o de Cartago em 397, apenas aprovaram e deram uma expressão uniforme àquilo que já era um fato geralmente aceito pela Igreja durante um bom período. A demora da Igreja em aceitar Hebreus e Apocalipse como canônicos indica o cuidado e a atenção que ela dispensou a esse problema. Cerca de 550 manuscritos atestam a integridade do texto bíblico. O texto de Isaías encontrado em Qumran é o mais antigo e mais
extenso desse livro. Mais de 3.100 manuscritos, contém quase todo o texto bíblico ou partes dele, cerca de 2.300 de Júlio César. Tem menos de 10 cópias escritas, cerca de 900 anos depois de César. Os apócrifos passaram a fazer parte da Bíblia Católica Romana em 1546, no Concílio de Trento. Eles contêm grande quantidade de literatura histórica e de sabedoria. Jerônimo os incluiu em sua Vulgata. 4. A liturgia. A ênfase dada ao bispo monárquico que, como cria, derivava a sua autoridade da sucessão apostólica, levou muitos a verem nele o centro da unidade e o depositário da verdade e o despenseiro dos meios da graça de Deus através dos sacramentos. Muitos convertidos vindo das religiões de mistério também podem ter contribuído para o desenvolvimento do conceito de separação entre o clero e os leigos, ao destacarem a santidade da posição do bispo. A ceia do Senhor e o batismo tornaram-se ritos que somente poderiam ser dirigidos por um ministro credenciado. Ao se desenvolver a ideia da ceia como um sacrifício a Deus, fortaleceu-se a santidade superior do bispo comparado com os membros comuns da igreja. O batismo como ato de iniciação à igreja cristã tinha lugar geralmente na Páscoa ou Pentecoste. Parece que de início a fé em Cristo e o desejo de ser batizado eram os únicos requisitos, mas ao final do segundo século acrescentou-se em período probatório como catecúmeno a fim de provar a realidade da experiência do convertido. Nesse período de provação, os catecúmenos assistiam aos cultos no vestíbulo final do templo e não podiam cultuar no santuário. O batismo em geral era por imersão, às vezes por afusão ou aspersão. O batismo infantil, que Tertuliano criticava e Cipriano apoiava, e o batismo clínico de doentes surgiram nesse período. A Igreja logo cercou os sacramentos da ceia do Senhor e do batismo com exigências e ritos que só o sacerdote podia executar. O surgimento de um ciclo de festas no ano eclesiástico é também desse período. A Páscoa, nascida na aplicação da Páscoa judaica à ressurreição de Cristo, parece ter sido a primeira dessas festas. Só depois de 350, o Natal foi adotado no Ocidente como uma festa cristã e então purificado dos elementos pagãos que o compunham. A Quaresma, um período de 40 dias de penitência e contenção dos apetites da carne que acontecia à Páscoa e que antecedia a Páscoa, foi aceita como parte do ciclo litúrgico das igrejas antes da adoção do Natal. Antes de 313, os cristãos se reuniam nas catacumbas de Roma, onde, além de realizarem os cultos a Deus, também enterravam seus mortos. Essas catacumbas tinham quilômetros de passagens subterrâneas, muitas vezes em diferentes níveis. Vestígios da era cristã, como símbolos do peixe, da pomba e de figuras associados ao cristianismo, foram encontrados em algumas dessas tumbas. Elas foram redescobertas em 1578. O mais antigo edifício conhecido usado como templo é uma casa-igreja em Dura Europos, às margens do rio Eufrates, datada de 232 aproximadamente, que foi escavada por uma expedição da unidade de Ali. Ao final do período, os cristãos começaram a construir igrejas modeladas a partir da Basílica Romana. A Basílica era uma construção retangular com um pórtico ou vestíbulo na extremidade oeste, onde os catecúmenos cultuavam, um ábside semicircular na parte leste, onde ficavam o altar e o trono do bispo, e a longa nave central com galerias em ambos os lados. Neste período, esses templos geralmente se caracterizavam por uma grande simplicidade, mas passaram a ostentar um esplendor cada vez maior a partir de 313,
quando a igreja passou a contar com os favores do Estado. Os pagãos continuavam considerando os fiéis das igrejas ou das catacumbas indivíduos antissociais. Isso porque os cristãos, exortados por autores como Tertuliano, evitavam os divertimentos mundanos de então e recusavam qualquer envolvimento na vida política. Fora isso, os cristãos estavam dispostos a tomar parte na sociedade, desde que pudessem fazê-lo sem precisar negar o seu Senhor. O seu amor um pelo outro, revelado por uma vida familiar honesta e feliz e por gestos de filantropia para com os necessitados, impressionaram seus vizinhos pagãos. Depois de perceberem que não poderiam aniquilar o cristianismo, os imperadores compreenderam que tinham de buscar a paz com ele. Apesar dos problemas externos criados pela perseguição movida pelo Estado e da ameaça de dissensão e divisão por causa da heresia, a Igreja superou tudo com bravura. Sua estreita associação com o Estado romano no período compreendido entre 330 e 590 fez com que cometesse muitas faltas que não foram problema durante os períodos de perseguição. Então esse foi o capítulo 10 do livro de História da Igreja. Leitura do capítulo 10 do livro de História da Igreja: a luta pela sobrevivência da antiga Igreja Católica Imperial de 100 a 313, a Igreja Serra Fileiras. Foi no período entre 100 e 313 que a Igreja se viu forçada a pensar na melhor maneira de enfrentar a perseguição externa do Estado romano e o problema interno do ensino herético e das consequentes divisões. Ela procurou Serra Fileiras através de 3 procedimentos: o desenvolvimento do cânon do Novo Testamento, que resultou num livro que seria autoridade de fé e prática, a criação de um credo, que forneceu uma declaração de fé também abalizada, e a obediência aos bispos monárquicos, entre os quais o de Roma assumiu um lugar de liderança. O bispo era uma espécie de garantia da unidade na constituição da igreja. Polemistas também se engajaram na controvérsia com os hereges. Por volta de 170, a igreja chamava-se a Católica ou Universal, um termo usado pela primeira vez por Inácio em sua epístola a Esmirna, capítulo 8. O bispo monárquico, com necessidades práticas e teóricas, levaram à exaltação da posição do bispo em cada igreja, até que as pessoas passaram a vê-lo e reconhecê-lo como supervisor aos outros presbíteros aos quais seu ofício tinha sido relacionado na época do Novo Testamento. A necessidade prática de contar com uma liderança para enfrentar os problemas da perseguição e da heresia acabou por ditar o aumento do poder do bispo. O desenvolvimento da doutrina da sucessão apostólica e a crescente exaltação da ceia do Senhor foram fatores fundamentais nesse aumento de poder. Não foi necessário mais que um pequeno passo para o reconhecimento de que os bispos monárquicos de algumas igrejas eram mais importantes que outros. A elevação do bispo monárquico em meados do segundo século originou o reconhecimento da honra especial devida ao bispo monárquico da igreja em Roma. Muitas outras circunstâncias aumentaram ainda mais o prestígio do bispo de Roma. O argumento inicial e mais importante apresentado desde cedo na história da igreja foi o de que Cristo deu a Pedro, presumivelmente, o primeiro bispo de Roma, uma posição de primazia entre os apóstolos em função da suposta designação de Pedro com a rocha sobre a qual edificaria sua igreja. Mateus 16:18. Segundo Mateus 16:19, Cristo deu também a Pedro as chaves do reino dos céus e depois o comissionou especialmente para apacentar seu rebanho. João 21:15-19. Deve-se ter em mente que, na narrativa de Mateus, Cristo usa 2 palavras para rocha, e não está claro de forma alguma se a rocha sobre a qual diz que edificaria a sua igreja era Pedro. A pedra. Cristo chamou Pedro de Petros ou pedra, mas ele estava falando da rocha sobre a qual edificaria a sua igreja como Petra, uma rocha em seu estado e lugar
natural, intocada sem jamais ser sofrido qualquer processo de mineração. A palavra pedra aplicada a Pedro é de gênero masculino, mas a palavra rocha, sobre a qual Cristo disse que edificaria a sua igreja, é feminina. A boa razão para se crer que a interpretação correta é que, ao usar a palavra rocha, Cristo estava se referindo à confissão petrina de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deve-se lembrar ainda que Cristo disse que Pedro o abandonaria na crise do jardim, que Satanás o derrotaria, Lucas 22, 31, 32. O que Cristo teve de exortá-lo e cuidar do seu rebanho após a ressurreição e perdoá-lo por tê-lo traído. Acrescenta-se ademais que os poderes semelhantes aos mencionados em conexão com Pedro em Mateus 16, 19, foram também conferidos aos outros apóstolos, João 20, 19 e 23. O próprio Pedro, em sua primeira carta, deixou cristalinamente claro que não ele, mas Cristo era o fundamento da igreja. Paulo não concebia Pedro como tendo posição de superioridade, tanto que não hesitou em repreendê-lo quando Pedro contemporizou e cooperou com os judaizantes na Galácia. Apesar desses fatos, a igreja romana insiste desde tempos antigos em que Cristo deu a Pedro um lugar especial de primeiro bispo de Roma e de líder dos apóstolos. Cipriano e Jerônimo contribuíram muito para a sedimentação dessa ideia ao afirmar a superioridade de Sé romana sobre as outras sedes eclesiásticas de autoridade. Maior privilégio adquiria o bispo romano por Roma está ligada a muitas tradições apostólicas. Pedro e Paulo sofreram em Roma o martírio por causa de sua fé. Como os dois eram líderes destacados da igreja primitiva, não é de admirar que a igreja e o bispo de Roma tivessem um privilégio maior. A igreja de Roma foi o centro da primeira perseguição pelo Estado romano, movida por Nero em 64. A mais longa e talvez mais importante das epístolas de Paulo foi dirigida a essa igreja. Por volta do ano 100, ela era uma das maiores e mais ricas igrejas cristãs. O prestígio histórico de Roma como capital do Império levou a uma natural exaltação da posição da igreja da capital. Ela também tinha excelente reputação por sua firme ortodoxia na luta contra a heresia e as divisões. Afinal, Clemente, um de seus primeiros líderes, não havia escrito à igreja de Corinto para exortá-la a uma unidade centralizada na pessoa do bispo? Muitos pais da igreja ocidental, como Clemente, Inácio, Irineu e Cipriano, destacaram a importância da posição do bispo de Roma. Embora todos os bispos fossem iguais e embora todos estivessem na linha da sucessão apostólica dos bispos desde o próprio Cristo, acreditava-se que Roma merecia honra especial porque seu bispo estava na linha sucessória de Pedro. Recorde-se que alguns dos 5 bispos mais importantes da igreja perderam seu centro de autoridade por várias razões. A partir de 135, com a destruição de Jerusalém pelos romanos, o bispo de Jerusalém deixou de ser contado como um rival do bispo de Roma. O bispo de Éfeso perdeu prestígio quando a Ásia foi sacudida pela cisma montanista no segundo século. Alexandria e Antioquia enfrentaram guerras destruidoras, invasões e controvérsia teológica. Ao final do período, 3 coisas estavam claras a respeito da antiga Igreja Católica. Foi aceita a doutrina da sucessão apostólica, que relacionava todos os bispos com Cristo numa linha ininterrupta através dos apóstolos. Em cada igreja, um bispo se elevava acima dos presbíteros como bispo monárquico. O bispo romano passou a ser reconhecido como o primeiro entre os seus pares, devido à importância do peso da tradição relacionada ao seu trono. Essa primazia se transformaria mais tarde na supremacia do bispo romano como papa da igreja. A sucessão apostólica dentro da hierarquia, como garantia contra o cisma e para promover a unidade, foi desenvolvida por Clemente, Inácio e Irineu. A hierarquia, conforme Inácio e Irineu, seria a melhor defesa contra a heresia e promoveria a verdadeira doutrina. 2. O desenvolvimento da regra de fé.
O papel do bispo como uma garantia da unidade da igreja foi reforçado pelo desenvolvimento de um credo. Um credo é uma declaração de fé para um público, contém artigos indispensáveis à manutenção e ao bem-estar teológico da igreja. Os credos têm sido usados para testar a ortodoxia, identificar os crentes entre si e servir como um resumo claro das doutrinas essenciais da fé. Eles pressupõem a existência de uma fé viva, da qual são a expressão intelectual. Os credos denominacionais surgiram durante o período da Reforma. Os credos conciliares ou universais, elaborados por representantes de toda a igreja, surgiram no período da controvérsia teológica entre 313 e 451. O primeiro tipo de credo foi o credo batismal, de que o credo dos apóstolos pode servir como exemplo. Deve-se ter sempre em mente que os credos são expressões relativas e limitadas da regra divina e absoluta de fé e prática contida na Bíblia. Textos bíblicos que apresentam traços de um credo são encontrados em Romanos 10, 9, 10, 1 Coríntios 15, 4 e 1 Timóteo 3, 16. Irineu e Tertuliano desenvolveram regras de fé para serem usadas para distinguir o verdadeiro cristianismo do gnosticismo. Elas eram sumários das principais doutrinas bíblicas. O Credo dos Apóstolos é o mais antigo sumário das doutrinas essenciais das Escrituras que possuímos. Ele não foi escrito pelos apóstolos, mas certamente incorporou as doutrinas que eles ensinaram e já era usado em Roma antes de 340. Desde os tempos mais antigos, esse credo foi usado como fórmula batismal. A fórmula mais antiga, semelhante à usada por Rufino, por volta do ano 400, apareceu em Roma por volta de 340. Esse credo claramente trinitariano dá atenção à pessoa e à obra de cada uma das três pessoas da Trindade. Destaca a natureza universal da Igreja e, depois de fundamentar em Cristo a salvação, apresenta uma escatologia explícita centralizada na ressurreição dos crentes e em seu alvo de obter a vida eterna. Muitas igrejas até hoje consideram o Credo dos Apóstolos uma preciosa síntese dos pontos principais da fé cristã. 3. O Cânon do Novo Testamento. O cânon, lista dos volumes pertencentes a um livro autorizado, surgiu como um reforço à garantia da unidade centralizada no bispo e a fé expressa no credo. As pessoas supõem equivocadamente que o cânon foi estabelecido pelos concílios eclesiásticos. Não foi assim, pois os vários concílios que se pronunciam sobre o problema do cânon do Novo Testamento apenas se tornavam públicos porque, como ainda se verá, tinham já sido aceitos amplamente pela consciência da Igreja. O desenvolvimento do cânon foi um processo demorado, basicamente encerrado em 175, exceto por uns poucos livros cuja autoria era ainda discutida. Algumas razões de ordem prática tornaram necessário que a Igreja desenvolvesse a relação de livros que deveriam compor o Novo Testamento. Hereges como Marcião estavam formando seu próprio cânon das Escrituras e levando o povo ao erro. Os cristãos perseguidos não estavam dispostos a arriscar sua vida por um livro se não estivessem certos de que ele integrava o cânon das Escrituras. Como os apóstolos estavam saindo de cena, havia necessidade de alguns registros que seriam recolhidos como autorizados e dignos de adoração. O maior teste do direito de um livro estar no cânon era se ele tinha os sinais da apostolicidade. Ele havia sido escrito por um apóstolo ou alguém ligado intimamente aos apóstolos, como Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, que contou com a ajuda do apóstolo Pedro. A eficácia do livro na eficiência quando lido publicamente, a sua concordância com a regra de fé serviam de testes também. Na análise final, o que contava para a decisão sobre o que os livros deviam ser considerados canônicos e dignos de serem incluídos no Novo Testamento era a verificação histórica de autoria ou influência apostólica ou a consciência universal da Igreja dirigida pelo Espírito Santo. Evidentemente, as epístolas de Paulo foram primeiro reunidas pelos líderes da Igreja de Éfeso. Essa coleção foi seguida pela coletânea dos Evangelhos, já no começo do segundo século. O cânon muratoriano, descoberto por Ludovico a Muratori
1672-1750, na Biblioteca Ambrosiana de Milão, foi datado de 180. Nele consideraram-se canônicos 22 livros do Novo Testamento. Por volta de 324, Eusébio considerava que pelo menos 20 livros do Novo Testamento eram aceitos no mesmo nível que os do Antigo Testamento. Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas, Hebreus e Apocalipse estavam entre os livros cujo lugar no cânon era ainda discutido. A demora da inclusão destes livros deveu-se, sobretudo, à incerteza de sua autoria. Atanásio, porém, em sua carta de Páscoa às igrejas, sob sua jurisdição como bispo de Alexandria, escrita em 367, relacionou os membros 27 livros do Novo Testamento atual. Concílios posteriores, como o de Cartago em 397, apenas aprovaram e deram uma expressão uniforme àquilo que já era um fato geralmente aceito pela Igreja durante um bom período. A demora da Igreja em aceitar Hebreus e Apocalipse como canônicos indica o cuidado e a atenção que ela dispensou a esse problema. Cerca de 550 manuscritos atestam a integridade do texto bíblico. O texto de Isaías encontrado em Qumran é o mais antigo e mais extenso desse livro. Mais de 3.100 manuscritos contêm quase todo o texto bíblico ou partes dele, cerca de 2.300 de Júlio César. Tem menos de 10 cópias escritas, cerca de 900 anos depois de César. Os apócrifos passaram a fazer parte da Bíblia Católica Romana em 1546, no Concílio de Trento. Eles contêm grande quantidade de literatura histórica e de sabedoria. Jerônimo os incluiu em sua Vulgata. 4. A liturgia. A ênfase dada ao bispo monárquico que, como cria, derivava a sua autoridade da sucessão apostólica, levou muitos a verem nele o centro da unidade e o depositário da verdade e o despenseiro dos meios da graça de Deus através dos sacramentos. Muitos convertidos vindo das religiões de mistério também podem ter contribuído para o desenvolvimento do conceito de separação entre o clero e os leigos, ao destacarem a santidade da posição do bispo. A ceia do Senhor e o batismo tornaram-se ritos que somente poderiam ser dirigidos por um ministro credenciado. Ao se desenvolver a ideia da ceia como um sacrifício a Deus, fortaleceu-se a santidade superior do bispo comparado com os membros comuns da igreja. O batismo como ato de iniciação à igreja cristã tinha lugar geralmente na Páscoa ou Pentecoste. Parece que de início a fé em Cristo e o desejo de ser batizado eram os únicos requisitos, mas ao final do segundo século acrescentou-se em período probatório como catecúmeno a fim de provar a realidade da experiência do convertido. Nesse período de provação, os catecúmenos assistiam aos cultos no vestíbulo final do templo e não podiam cultuar no santuário. O batismo em geral era por imersão, às vezes por afusão ou aspersão. O batismo infantil, que Tertuliano criticava e Cipriano apoiava, e o batismo clínico de doentes surgiram nesse período. A Igreja logo cercou os sacramentos da ceia do Senhor e do batismo com exigências e ritos que só o sacerdote podia executar. O surgimento de um ciclo de festas no ano eclesiástico é também desse período. A Páscoa, nascida na aplicação da Páscoa judaica à ressurreição de Cristo, parece ter sido a primeira dessas festas. Só depois de 350, o Natal foi adotado no Ocidente como uma festa cristã e então purificado dos elementos pagãos que o compunham. A Quaresma, um período de 40 dias de penitência e contenção dos apetites da carne que acontecia à Páscoa e que antecedia a Páscoa, foi aceita como parte do ciclo litúrgico das igrejas antes da adoção do Natal. Antes de 313, os cristãos se reuniam nas catacumbas de Roma, onde, além de
realizarem os cultos a Deus, também enterravam seus mortos. Essas catacumbas tinham quilômetros de passagens subterrâneas, muitas vezes em diferentes níveis. Vestígios da era cristã, como símbolos do peixe, da pomba e de figuras associados ao cristianismo, foram encontrados em algumas dessas tumbas. Elas foram redescobertas em 1578. O mais antigo edifício conhecido usado como templo é uma casa-igreja em Dura Europos, às margens do rio Eufrates, datada de 232 aproximadamente, que foi escavada por uma expedição da unidade de Ali. Ao final do período, os cristãos começaram a construir igrejas modeladas a partir da Basílica Romana. A basílica era uma construção retangular com um pórtico ou vestíbulo na extremidade oeste, onde os catecúmenos cultuavam, um ábside semicircular na parte leste, onde ficavam o altar e o trono do bispo, e a longa nave central com galerias em ambos os lados. Neste período, esses templos geralmente se caracterizavam por uma grande simplicidade, mas passaram a ostentar um esplendor cada vez maior a partir de 313, quando a igreja passou a contar com os favores do Estado. Os pagãos continuavam considerando os fiéis das igrejas ou das catacumbas indivíduos antissociais. Isso porque os cristãos, exortados por autores como Tertuliano, evitavam os divertimentos mundanos de então e recusavam qualquer envolvimento na vida política. Fora isso, os cristãos estavam dispostos a tomar parte na sociedade, desde que pudessem fazê-lo sem precisar negar o seu Senhor. O seu amor um pelo outro, revelado por uma vida familiar honesta e feliz e por gestos de filantropia para com os necessitados, impressionaram seus vizinhos pagãos. Depois de perceberem que não poderiam aniquilar o cristianismo, os imperadores compreenderam que tinham de buscar a paz com ele. Apesar dos problemas externos criados pela perseguição movida pelo Estado e da ameaça de dissensão e divisão por causa da heresia, a Igreja superou tudo com bravura. Sua estreita associação com o Estado romano no período compreendido entre 330 e 590 fez com que cometesse muitas faltas que não foram problema durante os períodos de perseguição. Então esse foi o capítulo 10 do livro de História da Igreja.